Olá, estudantes do sexto ano da Rede Municipal de Anápolis. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui do nosso canal SEAD. Bom, a aula de hoje tem o seguinte título: Entre palavras e vozes, o poder da coesão no texto jornalístico. Então, aqui pelo título, a gente já consegue entender que nós estamos falando de um gênero textual, que é um texto, gênero jornalístico, que são as notícias, não é isso? Vamos lembrar aí do gênero textual notícia, que é aquele que passa uma informação. E uma das características desse texto é a coesão e coerência, né? Quando a gente precisa utilizar esses recursos linguísticos da gramática para passar essas informações. Então, hoje a gente vai ver com mais detalhes sobre esse assunto. Vamos lá? O desafio da nossa aula é: você já leu uma notícia e ficou com dúvidas sobre quem fez ou disse algo? Então, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Quando a gente lê uma reportagem e ficamos com dúvida: uai, mas o que é isso? Quem fez? Quem tá, né? Qual a informação correta aqui? Isso é porque o texto falta coesão. Então, vamos entender o que é a coesão referencial, nomes e pronomes. O que ela é? É o uso de palavras que ajudam a conectar ideias e evitar repetições. Maria saiu cedo, ela foi ao supermercado. O pronome ela, então, substitui Maria, evitando uma repetição. E aí a dica que eu dou para vocês: use pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, para tornar o texto mais fluido. Então, pronome é um ajudante nosso para que nosso texto fique mais coeso. Próxima dica: temos um recurso semântico sinonímia e antonímia, né? O que é a sinonímia? É o uso de palavras com significados semelhantes. Exemplo: o jornalista relatou o caso. O jornalista narrou o caso. Então, relatou e narrou são sinônimos, certo? São verbos que querem dizer a mesma coisa, que ele contou, né? Que ele falou sobre isso. A antonímia já é o uso de palavras com significados opostos. O dia estava claro, mas logo ficou escuro. Então, quando a gente usa antônimos, claro, escuro, bem, mal, certo? Então, antonímia é quando a gente usa essas palavras que têm significados opostos. A dica que eu tenho aqui é: evite repetir palavras no texto, explore sinônimos e antônimos. E aí eu vou dar uma dica também para vocês. Quando vocês forem procurar, por exemplo, não sabem um sinônimo de tal palavra e já utilizou ela muito, use o Google Tradutor. Use o próprio recurso do celular. Porque o próprio dicionário vai te trazer sinônimos também. Bom, aí a gente tem a homonímia também, que ocorre quando palavras têm a mesma escrita ou pronúncia, mas significados diferentes. Banco, instituição financeira, e banco, assento. Manga, fruta, manga, parte da roupa. Então, a gente evitar usar essas palavras, tá? Talvez seria interessante a gente usar no sinônimo, porque a homonímia talvez vai dificultar na compreensão do texto. Cuidado, no jornalismo, o contexto define o significado correto. Bom, pessoal, então o que nós aprendemos com essa aula de hoje? Que a coesão referencial, usamos nomes e pronomes para evitar repetições e tornar o texto mais fluido. Recursos semânticos, que são sinônimos, ajudam a variar o vocabulário sem mudar o significado. Os antônimos, que criam contrastes e enriquecem a escrita. E os homônimos têm a mesma forma, mas significados diferentes, exigindo atenção ao contexto. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o seu comentário, curta o vídeo, envie para um colega e também não deixe aí de ativar o sininho para as notificações das novidades, ok? Para que você receba notificações das novidades. Beijo e até a próxima!